os rotadores de classe que se encontram aqui. Por favor, Eduardo, você tem 20 minutos aí para apresentar, entre a apresentação e discussão, 20 minutos. Então tá joia, pessoal, bom dia a todos. Então, falando rapidamente sobre o trabalho, o Framework de Geography Learning, o JOL, facilitando a construção de conteúdos de aprendizagem baseados em storytelling. Os autores desse trabalho, sou eu, Eduardo, Gomes de Oliveira e Tadeu Moreira de classe. Nós somos do BPGI, Programa de Pós-Graduação em Informática, na Unirio, faço doutorado. Bom, antes de começar a apresentação, hoje é um dia muito importante, Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Professores, que é uma das profissões mais inspiradoras e essenciais do mundo, Pegando nesse gatilho, imagina se a gente tivesse uma ferramenta, um recurso para a gente construir conteúdo de aprendizagem de uma maneira mais eficiente, mais memorável, mais inspiradora para os nossos alunos. Então, diante disso, dessa possibilidade, eu vou contar uma história para vocês, tá? Então, era uma vez um professor chamado Eduardo, que ele é apaixonado pela educação, só que ele seguia uma linha mais tradicional de ensino, de aulas mais expositivas. E aí ele percebeu, que os alunos ali não estavam tão engajados e motivados em suas aulas. E aí, pegando essa parte, o Eduardo ele utilizava muito a questão da abordagem expositiva tradicional, que as informações ali são transmitidas de forma unilateral, não deixando muita brecha ali para o aluno participar. Os alunos geralmente decoram os conteúdos, depois eles esquecem, depois das avaliações. E os professores, nesse momento, precisam experimentar diferentes métodos e técnicas de ensino para tornar as aulas mais engajantes e motivantes. E aí o Eduardo, que é o personagem dessa história, ele faz doutorado então na Unirio, e ele levou essas inquietações para os seus orientadores. E nesses encontros, os orientadores falavam sobre a técnica de storytelling como abordagem educacional. E isso inquietou um pouco o Eduardo, porque até então ele não conhecia essa técnica. E aí ele começou a mergulhar sobre esse assunto, investigar sobre quais são os benefícios do storytelling na educação. E ele percebeu que essa técnica ela traz muitos benefícios, como, por exemplo, aumentar o engajamento, aumentar a motivação, desperta as emoções, os conteúdos passados são mais envolventes, são mais memoráveis. Porém, apesar dessa técnica ser uma técnica muito poderosa, durante seus estudos ele percebeu que os professores eles têm dificuldades no processo de criação de histórias, principalmente em escolher temas, escrever roteiros e desenvolver uma boa história. Então, o objetivo principal do trabalho do Eduardo é o quê? É propor um framework para auxiliar os professores na construção de conteúdo de aprendizagem baseado em storytelling de uma forma mais simples. E criar um storytelling, uma boa história, é difícil, porque você tem que dominar, principalmente, elementos de narrativa, como personagens, enredos, tipo de narração, tempo, espaço. Para ser uma boa história também, você tem que utilizar uma estrutura narrativa, uma das mais famosas hoje é a jornada do herói, que a gente tem aquelas 12 etapas, onde o herói ele entra naquela jornada, ele passa por diversos desafios até concluir a sua missão. Então, realmente é uma tarefa muito difícil. E o objetivo, então, é facilitar essa construção de conteúdos utilizando a técnica storytelling de uma maneira mais simples. Para atingir esse objetivo principal, foram elencados alguns objetivos secundários, como, por exemplo, os elementos necessários da proposta do framework, que contemple os elementos educacionais e do storytelling, demonstrar a capacidade do framework em gerar esses conteúdos baseados em storytelling e analisar, depois de construir este framework, pegar a percepção dos professores, fornecendo este framework para os professores criarem esses conteúdos baseados em storytelling em suas disciplinas. A metodologia que o Eduardo utilizou foi o DSRP, que é o Design, Science and Research Process, que ela tem algumas etapas. Primeiro, identificar um problema, identificação do problema e motivação. Então a pergunta de pesquisa é como os professores eles podem planejar conteúdos de aulas mais engajantes
e motivantes, utilizando a técnica de storytelling de maneira mais simples. Aí foram definidos objetivos, né? Prover algum meio de auxiliar o professor a construir as suas aulas apoiadas em storytelling. Na etapa de design e desenvolvimento dessa metodologia, foi proposto então o artefato, o framework de Jonathan Flow, a versão preliminar. Aí depois da construção deste framework, a gente teria que demonstrar, né? Então a partir de um curso de extensão sobre storytelling como abordagem educacional, os professores serão convidados a desenvolver suas aulas utilizando o framework e avaliar esse framework juntamente com os professores, né? Que seria fazer um estudo exploratório com os professores participantes para obtenção de feedbacks para as próximas versões do framework de ciclo de pesquisa. E no final, com os resultados, né, gerar as publicações em conferências e periódicos. Então, depois que foi, né, estipulada essa metodologia, o professor Eduardo ali começou a ter contato com vários professores, vários alunos, para poder então criar a primeira proposta deste framework. E aí, para isso, ele desenvolveu então o ciclo 1, né, que foi utilizado o método DSR, né, Design, Science Research, porque o objetivo é propor um artefato e avaliar isso no contexto real, né, no contexto educacional. E aí foram estabelecidos então ali algumas perguntas, algumas conjecturas, para poder então propor e avaliar esse framework. E aí o professor Eduardo ele chegou a uma primeira versão deste framework, né? E só que ele precisa avaliá-lo. Apresentando um pouco mais sobre o framework, né? O framework é dividido em duas camadas. A gente tem a camada educacional e a camada de storytelling. Na camada educacional, a gente ali informa ali, o perfil ali do aluno, né? Qual o conteúdo que eu quero transmitir, quantos tempos de aulas eu preciso para poder transmitir aquele conteúdo, se eu vou aplicar exercícios. A gente utiliza também a taxonomia de Bloom para poder criar os objetivos de aprendizagem, né? Então essa primeira camada é a camada educacional e a segunda camada é o storytelling. Aqui que a gente vai definir, né, quais são os personagens da história, qual que é o ambiente, qual é a mensagem, qual é a moral da história que eu quero transmitir com aquele conteúdo, né? E como a gente utiliza a jornada do herói, a gente dividiu aqui em 3 atos, né? Essa história. Onde a gente tem o ato 1, né? Onde tem ali o problema inicial, os obstáculos que o personagem vai enfrentar durante a sua jornada e os pontos de virada. Além disso, a gente tem uma camada de emoções, tá? Essa camada de emoções, assim, quais são as emoções que eu quero que aquele momento da história, aquele personagem transmita ali para o leitor. Aqui tem um detalhamento melhor, né? A gente aproveitou a questão do uso das ferramentas de IA generativas, né? Como o ChatGPT e o Gemini. Então, esse sistema, o Jonathan Learning Application, ele é uma instância do framework que é esse sistema que o professor no final ele vai utilizar, né? Ele tem uma interface, essa interface ela se comunica com o módulo de engenharia de prompt e depois ela vai se comunicar com o módulo de IA generativa, né? E aí, toda essa parte de criação, a gente fornecendo esses parâmetros, né, do professor com a sua história, ele vai gerar ali um storytelling educacional. Eu trouxe um vídeo só para vocês verem a demonstração do sistema. Vou colocar aqui. Eu acho que não está... Esse vídeo dependeria de internet, sim. Não está com Agora internet. é que está com internet. Esse daí está com internet. Mas... Entra aí, sem problema, mas a gente realmente tem que... Você fez a apresentação como? Com um vídeo, coloquei o vídeo, o link do Você fez YouTube. onde que você fez a apresentação? PowerPoint? PowerPoint. Você tem que baixar ela e abrir no PowerPoint. Tá, mas por causa do tempo, então eu vou passar, mas aqui seria uma demonstração do sistema, né? Então aqui os professores, eles poderiam estar configurando aqui os parâmetros e no final, comunicando com uma ferramenta de IA generativa, ele geraria ali o storytelling educacional, tá? Bom, depois que o Eduardo, então, ele definiu o framework, ele precisa
precisaria avaliá-lo, né, com os professores. Então, foi nesse momento que foi proposto um curso de extensão para que os professores conseguissem gerar as suas aulas, né, os conteúdos de aprendizagem baseados em storytelling. Então, no final dessa avaliação são resultados preliminares, né? 37 professores participaram desse estudo exploratório. A maioria são professores de português, né? A idade desses professores que participaram desse estudo são professores de 26 a 35 anos. A maioria desses professores que participaram do estudo são do Rio de Janeiro. O gênero predominante é feminino. A formação e o tempo de atuação dos professores são professores que têm um nível superior e tempo de atuação a maioria tempo de atuação a maioria de 1 a 5 anos. Os professores que participaram dessa pesquisa, a maioria atuam mais no ensino fundamental 2 e o tipo de ensino é o ensino privado. Tá? E aí os professores, foi perguntado para eles, né? O framework já facilitou o processo de criação da história para a sua disciplina? E aqui a gente tem alguns relatos, né? Em pouco tempo estava pronto o storytelling, o framework facilitou muito, pois é difícil ter criatividade para criar conteúdos com tanta vida e gerar empatia. Então, assim, foram feedbacks positivos, né? Só que alguns feedbacks não foram nem positivos nem negativos, né? Como esse último, né? Caso a pessoa esteja acostumada na produção desse tipo de material, não acha que vai ajudar tanto. A segunda pergunta que a gente pediu para os professores responderem é como que você avalia o alinhamento do conteúdo pedagógico, né, com a história gerada pelo framework JOL. Aí a maioria dos professores também relataram que o framework deixou o conteúdo melhor desenvolvido, né, ficou impecável, excelente. Então eles disseram que realmente o framework facilitou, né, passar o conteúdo da sua disciplina através de histórias, através de um storytelling. Foi perguntado também se o framework deu suporte às emoções. A maioria disse que sim, né, que as emoções ali ficaram evidentes, né, porque a gente poderia ali pedir para o usuário falar o seguinte: olha, qual a emoção que você quer que passe nesse momento da história? Então os professores ali, a grande maioria, disseram que as emoções foram bastante exploradas, né, o aspecto emocional foi um dos elementos que eles mais gostaram. E aí, por último, a pergunta foi bastante interessante, porque durante o curso de Storytelling, os professores criaram 2 versões de histórias, uma versão que eles mesmos produziram e uma outra versão que eles utilizaram a ferramenta para criar. E a grande maioria deles disseram que utilizaria a versão da história que foi gerada pela nossa ferramenta e não pela a história que eles mesmos criaram, de forma manual. Bom, o professor Eduardo, assim, apesar dos resultados são preliminares, né? O professor Eduardo está bastante contente com os resultados, que acredito que ele está no caminho certo, né? E que realmente este framework ele possa melhorar, né, o processo de ensino e aprendizagem. Bom, é o fim da história? Não, isso é só o começo, né? Porque esses são os resultados preliminares e a gente vai avançar aí com o estudo. Bom, conclusão. Então esse projeto de pesquisa ele apresentou um framework para facilitar a criação de storytelling, né? Até o momento projetado por um ciclo de DSR. Os resultados preliminares indicam que o framework foi considerado uma ferramenta significativa, né, no apoio à criação de conteúdos de aprendizagem baseados em storytelling. Os professores, né, a grande maioria, relataram que o uso do framework facilitou o processo criativo, né, permitindo a elaboração de narrativas mais ricas, coesas e alinhadas a objetivos pedagógicos. E como trabalhos futuros, a gente pensa em criar manuais de instrução, melhorar, criar uma nova versão do framework de acordo com o feedback dos professores. E é isso. Referências. Parabéns, Eduardo. Eu deveria dizer professor Eduardo.
assim, eu acho muito legal, né, essa técnica de storytelling. Eu já tinha visto isso antes no mundo da publicidade e tal, mas menos no mundo da educação. Então foi bacana assim, essa ideia de trazer isso para cá, e mais bacana ainda a ideia de criar um quadro, né, um quadro referencial que um leigo pode entrar ali, né, e ter um apoio para gerar uma história. Acho que vocês estão atacando um problema que é um problema real que a gente vive, né, que é a falta de interesse do estudante atual nos métodos educacionais do passado, né, cada vez mais. Né, hoje em dia eu até brinco com os alunos, né, se eu não ponho nada se mexendo aqui, vocês não conseguem prestar atenção. Né? Porque na minha época a aula era capela, cara. Entrava um professor com um pedacinho de papel na mão, sentava na cadeira e ficava 2 horas falando, olhando o papel e todo mundo olhando, anotando e tal. Pô, hoje em dia você entra a pessoa com o papel e Mas eles não querem escrever, né? Vai escrever de outro lado. Gravar, né? Aí como se eu sou velha, vou. Então, muito Tudo tem que ser bacana. vídeo, porque se for texto Tudo tem que ser longo, vídeo, isso Tem aí. de uma outra também. O pessoal da nova geração, né, não percebe que assim, né, a diferença que tem que nós aqui estamos falando para vocês, sei lá, 20 anos, né, talvez 30, vocês não têm ideia da transformação que foi até na forma cognitiva das pessoas, né? Tá falando de redigir, pô, eu num dado momento, eu por um teste na minha cabeça, resolvi dar uma prova, né? Aí resolvi dar uma prova, botei os alunos, entreguei um monte de papel, cara, responde a pergunta e tal. Cara, passou 10 minutos, os alunos estavam tipo com tendinite, assim, começando a ter que, sabe, assim, fazer na mão, se acostumou a escrever, né? Então era pegadinha, né? Não era, eu só fiz assim para ver como é que eles iam se comportar, né? Impressionante assim como mudou a parte cognitiva. Então eu acho que nós, professores, né? E acredito que o Eduardo, né, da aluno de doutorado, grandes chances de muito em breve estar envolvido diretamente com esses problemas também, se já não está, né, qual professor substituto ou o que for. Só um detalhe, né? O Eduardo não falou algumas coisas que está nervoso do que eu percebi. Incrível que o Eduardo é nervoso, né? Ele é professor Pedro II, então ele Bacana, bacana. está no Pedro II. Sobre a pesquisa, a gente tem diversos registros de propriedade intelectual envolvidos na pesquisa do Eduardo. Né? Por exemplo, o software tem alunos de TCC do PSI da Unirio que desenvolveram o software em si e já vai ser registrado em breve. Ele só não registrou ele ainda o senhor porque... quase não registra nenhum programa de Quase É irônico, tá esteiro ali, né? Graças a Deus, né? Então, esse software só não foi registrado ainda porque ele está no concurso de aplicativos do Congresso de Informática e Educação, que é os recibos que tem aqui do Benjamin Constant. Então, por isso que a gente não registrou ainda para passar por esse concurso de ação. E tem, né, o modelo em si, né, então, o framework que dá para registrar aí como desenho. Então, tem várias coisas, além da pesquisa de propriedade intelectual, além da própria inovação, o uso de storytelling em sala de aula, pelas pesquisas que às vezes o Então, pessoal vou aproveitar e raramente- perguntar, vai ser em sigilo a apresentação dele? Porque se eu colocar isso agora na internet, ele tem um prazo para poder registrar um desenho industrial dele que é menor do que o de uma patente. Sim. Bem menor, Ah, não, 6 vai ser meses. breve o desenho, breve. Não, é porque a gente tem que falar, Só né? que os termos realmente Aproveitando hoje em que dia- não está ao vivo, Hoje em dia são sistemas de inteligência artificial que vêm Mas saber eu acho fazer que de pode calma. entrar para o framework do processo, não do processo. Às vezes desenho industrial não, mas processo. O processo, a gente tem o processo de uso do framework, que é outro ainda, né? A gente ainda tem o processo de como que se usa um instanciado. A gente tem quase que o desenho do circuito, que é o framework, mas a gente tem ainda o processo de como se usa, além do software. Não, muito bacana, Diego. Agora sabendo que você é professor do É, Pedro você tem II, uma mais pergunta ainda, aqui né? também. Ficando com criança. Eu leciono para o ensino técnico e desenvolvimento de sistemas. Né? Então, assim, eu dou aula no laboratório de informática. Então, você está todo tempo ali disputando a atenção dos alunos ali com celular, vídeo do YouTube. Então, assim, você tem que realmente utilizar essas técnicas, porque realmente